Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gutenberg Silva. E aí galera, trazendo mais uma aula para vocês. Gente, é o seguinte, na aula de hoje eu vou trazer uma tarefa, ok? E essa tarefa eu passei para alguns alunos que eu tenho e tô refazendo ela aqui, tá? Então, vamos aproveitar, tirar algumas dúvidas. E você que é inscrito no canal, aproveita aí, ó, compartilha o vídeo, dá like. E você que ainda não é inscrito, também se inscreva, dê like, compartilhe o vídeo. Falou, gente? Então vamos lá para a aula, tá? Então aqui, ó, tarefa. Primeira questão, calcule. Letra A, 8 sobre 3 mais 1 sobre 2 entre parênteses, multiplicado por 1 sobre 5 menos 1 sobre 6, também entre parênteses, ok? Então, ó, pela regra, nós sabemos que vamos resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, tem dois parênteses, resolve cada um na sua vez, beleza? Primeira coisa, antes de resolver uma soma ou subtração de fração, o aluno tem que ter isso na mente. Eu tenho que olhar para o número de baixo, que são os denominadores. Para quê? Para verificar se eles são iguais ou se eles são diferentes. Então, nesse caso aqui ele é diferente. Como o número 3 e o 2 são diferentes, você vai precisar calcular, ó, o famoso MMC. E aí, ó, se você tiver dúvida no MMC, tem 4 aulas aí no meu canal explicando bem direitinho MMC, MDC e por aí vai. Ok? Então vamos calcular o MMC entre 3 e 2. Primeiramente vou dividir por 2, certo? E só lembrando, aqui, minha gente, só vai poder aparecer números que são primos. E o que são números primos, professor? O número primo são números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele próprio, ok? Ah, professor, aqui dá para dividir por 6. Vou dividir por 6? Não, tem que ser número primo. 6 não é primo, ele tem mais de dois divisores. Falou? Então lá vai. Vai ser por 3, aqui vai ser 1. Agora, por 3, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. E aqui a gente multiplica, ó. 2 vezes 3, 6. Então, o meu MMC é 6. Beleza, vou fazer isso aqui, certo? Como eu estou trabalhando com uma fração, galera, na hora que eu tiro o MMC, eu preciso juntar tudo. Então, no lugar de repetir 6 e 6, eu boto só um 6 aqui, ó. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 6 aqui, ele vai aqui para cima, que ele vai dividir o de número de baixo, que é o denominador, e multiplicar o número de cima, que é o numerador. Beleza? Então vamos lá. Quanto é que é 6 dividido por 3? 2. E 2 vezes 8, 16. Então aqui vai ficar 16. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Beleza. Então tá aí, ó, a nossa primeira e querida fração. Ficou 16 mais 3 sobre 6, certo? E aqui vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos tirar o MMC de 5 e 6, tá? Vou pegar aqui, ó, o MMC de 5 e 6. Vamos tirar aqui o MMC desse cara. Dá por 2? Dá, então vamos tirar. Repete o 5 e aqui vai vir 3. Agora dá por 2 ainda? Não, agora dá por 3. Então coloco 3, repete o 5, aqui 1. E agora vai vir por 5, aqui vai ficar 1 e 1. Qual vai ser meu MMC? Multiplicando. Só uma dica, galera. Quando você for multiplicar o MMC, multiplica sempre de baixo para cima. Por quê? Porque depois vai ficar as multiplicações só por 2 e é mais fácil. Olha, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então, meu MMC aqui é 30. Então, vem para cá. MMC igual a 30. O que é que eu vou fazer com esse cara? Novamente, minha gente. Esse cara aqui, ele vai dividir, ó, o número de baixo e o resultado multiplicar o de cima de cada fração individualmente. Se tivesse 1 milhão de frações, você ia fazer a mesma coisa. Divide pelo número de baixo, resultado multiplica de cima. Divide pelo número de baixo, resultado multiplica de cima. E aí vai ficar, ó, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1, 6. 30 dividido para 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, menos 5. E tomem cuidado, galera. Tomem cuidado nos sinais, tá? Muita gente se complica nas provas, nos exercícios, por conta do sinal, ok? Tem um vídeo meu também que explica jogo de sinais. Como nunca mais errar o jogo de sinais. Então, vai nesse vídeo e assiste aí. Ó, 16 mais 3 vai dar 19 sobre 6.
ok? Não precisa mais colocar o parênteses, vezes 6 menos 5, 1, sobre 30. E agora, como não tem como a gente simplificar nada, e multiplicação de fração, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então vai ficar assim, ó. 19 vezes 1, 19. Ok? 6 vezes 30, 180. Como não tem como simplificar nada, aqui é a nossa fração irredutível. Ok, galera? Então, nossa resposta ficou 19 sobre 180. Isso aqui é a letra A, tá? Beleza? Bem, aí, galera, voltando aqui rapidinho. Bem, pessoal, então o resultado daqui deu 19 sobre 180. Mas eu quero ressaltar só uma coisa, tá? Eu vou ficar um pouquinho nesse exercício só para ressaltar uma coisa e depois a gente vai para outro exercício. Quando você tiver numa prova, bem rápido aqui, tá? Vou repetir esse mesmo exercício aqui, tá, gente? Ó, quando você tiver numa prova, você tem aqui ó, 8 sobre 3 mais 1 sobre 2, ok? Lembrando, estou repetindo esse mesmo exercício aqui do lado, ok? E aqui tem 1 sobre 5 menos 1 sobre 6, tá, galera? Primeira coisa é o seguinte, antes de você calcular o MMC, que é o número de baixo, certo? Lembrando de tudo, primeira coisa que você tem que ver antes de calcular a fração é o número de baixo, que é o denominador, se eles são iguais ou diferentes. Se são diferentes, tem que calcular o MMC, mas tem algumas estratégias que facilitam na hora de calcular esse MMC. Seguinte, tá vendo que o 3 e o 2 são números consecutivos? Então, todo número consecutivo, dois números consecutivos, geralmente sempre vai ter o MDC igual a 1. Então, eles são primos entre si, tá? Só lembrando aqui rapidão. Por exemplo, o que é que são números primos entre si? São números que têm apenas um único número, o número 1 como divisor comum. Por exemplo, eu tenho aqui o 9. Quais são os divisores de 9? O 1, o 3 e o 9. Agora, quais são os divisores de 4? É o 1, é o 2, é o 4. Se vocês pensarem, o 9 não é primo e o 4 não é primo. Porém, a gente fala o seguinte, ó, quais são dos números dos divisores de 9 que divide o 4? Só um. Quais são os divisores de 4 que divide o 9? Só tem um. Então, como eles têm apenas o número 1 como divisor comum, esses caras, eles são o quê? Eles são primos entre si. Ok? Eles são primos entre si. Não necessariamente o número tem que ser primo, mas por ele ter o número 1 como divisor comum, eles são primos entre si. E aí como é que eu resolvo isso? Como você identificar que os números aqui de baixo são primos entre si, para calcular o MMC basta multiplicar, ó. Basta multiplicar esse carinha aqui por esse cara. Quanto é 3 vezes 2? 6. E você faz isso agora, ó. 6. E aí, quando você multiplicar assim, aí você vai fazer o seguinte, ó. Depois, não precisa fazer essa historinha de divide pelo de baixo, multiplica o de cima. Você vai multiplicar como se fosse uma borboleta aqui, ó. O 8 pelo 2, ok? E o 3, ó, pelo 1, ó. Tudo isso porque eles são primos entre si. E facilita, ó. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 1, mais 3. E aqui eu fecho, ó. Beleza? Da mesma forma eu faço esse cara aqui, ó. Eu já vi que o 5 e o 6 são números consecutivos, então eles são primos entre si. Se eu fizer, conforme eu falei agora há pouco, multiplicar esse cara por esse cara, eu já achei o MMC, ó. 30. 5 vezes 6, 30. E aí, novamente, a gente vai fazer essa paradinha, ó. Vai multiplicar como se fosse uma borboleta, ó. Aqui, e multiplica aqui, ó. Ok? E aí eu faço o seguinte. 6 vezes 1, 6. 5 vezes 1, 5. Sinal de menos, 5. É mais rápido na hora que você for fazer uma prova. E aí faço 16 mais 3, 19.
sobre 6. 6 menos 5, 1. E aqui 30. Multiplicação de fração, multiplico de cima com de cima e o de baixo com o de baixo. Então lá vai. 19 vezes 1 e 6 vezes 30. 19 vezes 1, 19. 6 vezes 30, 180. E aí, acabamos a questão. Olha como é mais rápido, tá, galera? Se você identificar que o número de baixo são primos entre si, pode fazer isso. Beleza, galerinha? E aí, galera, essa aqui é a maneira mais fácil de fazer o cálculo, beleza? Mais rápida, né? Então esse foi o primeiro exercício na letra A, que eu fiz desse jeito para explicar algumas coisas. Os próximos eu vou fazer mais direto, ok, gente? Valeu, um abraço para vocês aí, estudem, dê like, compartilhe o vídeo. E é nóis, até a próxima aula.